Fala pessoal, aqui é o Riley do Riley Solo, começando mais um gameplay, dando continuidade aqui à aventura A Maldição de Strade. Já aproveito e já peço a você que está acompanhando aqui por meio do vídeo, se você já puder deixar o seu like e se inscrever no canal, isso daí ajuda bastante. Quem está ouvindo via podcast também, se puder dar uma avaliação para o episódio, né, para o podcast de uma forma geral, também já ajuda. Você que está chegando aqui pela primeira vez, então do que se trata isso? Né? Eu estou jogando aqui uma aventura solo, que originalmente foi lançada para D&D, que é Dungeons and Dragons da quinta edição, um jogo de RPG. No último episódio, os nossos aventureiros eles chegaram à frente aqui do vilarejo de Kresk. Ele é uma cidade um pouco menor do que era Valak, uma cidade que os nossos aventureiros já visitaram anteriormente. E ele tem algumas construções, assim, alguns pontos de interesse, né? Tem uma abadia, ela tem um lago nessa cidade, ao norte da cidade. A abadia fica na parte leste da cidade. Além disso, existem algumas casas lá. É interessante que é uma pequena cidade, mas dentro dela ela é muito arborizada, né? Parece como se fosse um pedaço de floresta, mas dentro de uma cidade. Ela tem uma grande estrada principal, né, que leva desde a entrada sul ali da cidade, acaba cortando toda a extensão ali dessa cidade pequena, né, leva até a abadia. Existem hortas ali também, que são usadas para alimentar a população daquele vilarejo, e existe também um ponto de interesse, que é um pequeno cemitério, só que o cemitério fica próximo da abadia, né? É dentro da abadia, na verdade. Então, é isso. Os nossos aventureiros chegaram até lá porque uma das nossas personagens aqui, que é a Irene Coliana, ela está tendo, sempre que ela dorme, ela tem nos sonhos dela, algo diz que ela precisa chegar até o pequeno lago da cidade aqui de Kresk. Os nossos aventureiros, conforme eles vão se aproximando do portão, eles vão tendo uma visão que é a seguinte aqui, né? Quando chegam à guarita, o ar fica mais frio conforme eles se aproximam do assentamento murado. Duas torres quadradas com telhados pontudos ladeiam uma arcada de pedra na qual se encontra um par de portas de madeira e ferro com 3 metros de altura. Esculpido no arco acima das portas há um nome, Kresk. Os muros que se estendem a partir da guarita têm 6 metros de altura. No alto do parapeito, os aventureiros eles enxergam 4 figuras usando chapéus de pele e segurando lanças. E eles estão observando nervosamente para os personagens. Isso daí são os guardas, né? Os nossos aventureiros ali eles vão acenar para chamar a atenção deles. Um dos guardas ele chega à frente, né, perguntando o que eles desejam fazer ali em Kresk, e eles pedem passagem, né, para entrar na vila. Os guardas eles se entreolham e falam que eles não têm autorização para isso. Para os aventureiros entrarem em Kresk, eles precisariam ter o acesso liberado pelo burgomestre do local. Aí os nossos aventureiros então pedem que o burgomestre vá até a guarita, né, para que eles possam pedir a entrada deles. Os guardas, mais uma vez, estão bem nervosos, né, estão agitados ali com a presença dos 5 personagens, né? Ali, lembrando, temos a Igraine, a maga, o Ragnar, o guerreiro, a Irene, também a guerreira, a Dara, que é uma halfling clériga, e o Vitor Valakovich, que é um humano mago. Um deles decide ir até o burgomestre, então ele desaparece. Há um tempo depois, minutos depois, ele volta, né, esbaforido, e dizendo que o burgomestre está a caminho. E aí o burgomestre chega até a guarita, um homem negro, assim, careca, com a barba bem volumosa, e ele pergunta o que os aventureiros querem ali no vilarejo. E, mais uma vez, eles pedem acesso, né? A Irene, efusivamente, ela diz que precisa ir lá, precisa ir até o lago, que é algo importante, assim, que pode ajudar os aventureiros na luta aqui contra o Strade. E aí o burgomestre fala, tá, mas como é que eu vou saber que vocês não são servos dele? E aí os aventureiros tentam convencê-lo, dizendo que não, que na verdade é o contrário, eles querem derrotar o Strade. E aí o burgomestre ele diz, não, então eu só vou liberar o acesso de vocês aqui
se vocês fizerem um favor para essa cidade, para esse vilarejo. E aí eles se entreolham, agora dessa vez os aventureiros, eles falam, tá, mas do que se trata? Então, nós estamos, ele revela, né, que nós estamos há algum tempo sem receber carregamentos de vinhos do Mago dos Vinhos. E essa bebida é uma das poucas fontes de alegria para os cidadãos aqui de Kresk e de toda a Baróvia. Mas, misteriosamente, os tonéis pararam de chegar até aqui. Eu preciso que vocês vão lá e investiguem. Como isso já tinha sido um pedido já feito pela família Martkov lá na cidade de Valak, os aventureiros eles tomam isso como um sinal, então, de que de fato precisam lá investigar o Mago dos Vinhos, né, que é o vinhedo de onde é produzido todos os vinhos, pelo menos boa parte dos vinhos são consumidos na Baróvia, exceto aí pelos Vistani, que como eles conseguem entrar e sair da Baróvia, eles conseguem trazer de outras terras, né, mas eles não são tão amigáveis assim com os demais cidadãos. Então, assim como no meio ali da floresta Svalik está Kresk, descendo, né, ao sul e passando pela floresta também, os aventureiros, eles observando no mapa, eles conseguem ver que atravessando a floresta tem um rio, né, só que eles não seria tão fácil assim para eles passarem, eles conseguiriam cortar caminho, e essa era que a segunda opção seria voltar ali pela estrada e para eles tentarem chegar até o vinhedo, né? Eles desceriam um pouco mais a sudoeste, ali pela estrada, é um ponto que a estrada ficaria, na verdade, uma trilha no meio da floresta até chegar ao vinhedo. Eles decidem, então, fazer isso. Eles saem dali. Só que antes disso, a Igraine diz que ela precisa recuperar as forças dela, né? Afinal, ela gastou parte do poder mágico dela, ela também se feriu um pouco. Então, os nossos aventureiros eles vão recuperar as energias ali perto da muralha, que teoricamente é mais seguro. Então, eles vão recuperando aqui seus pontos de poder, né? Todo mundo que é conjurador, e os pontos de vida também. Beleza, pode fazer esse descanso. Assim, o sol já nascendo, já na parte da manhã, eles retomam a viagem, eles começam a voltar ali pela estrada, né? É mais fácil, né, do que ir pela floresta e ter que atravessar pelo rio sem saber a profundidade do rio. E vamos ver aqui se acontece alguma coisa enquanto eles estão caminhando. Vou rolar aqui um D6, se cair o número 1, nós teremos um encontro. 5, não tem nenhum encontro. Eles continuam andando pela floresta, vão descendo aqui já, vão marchando, né? Aí do meio do caminho eles param para comer ali algumas rações de viagem que eles ainda têm. Vou rolar para ver se tem mais um encontro aqui. 2, rolei um D6, tirei 2, então nada aconteceu. E eles continuam seguindo aqui em direção ao vinhedo ali, o Mago dos Vinhos. E aí, conforme eles vão se aproximando, eles vão seguindo por essa trilha aqui mais estreita, eles observam que tem o número de corvos, né, que estão seguindo os nossos aventureiros, eles vão aumentando, né? Eles vão voando assim próximos, alguns estão perto das árvores, mas nenhum desses animais ataca os nossos aventureiros. Eles vão seguir mais um pouco em direção ao Mago dos Vinhos. Depois de 800 metros, a estrada se torna uma trilha lamacenta que serpenteia mata dentro, descendo gradualmente até as árvores se separarem para revelar um prado envolto em névoa. A trilha se divide. Um ramo dirige-se para o oeste na direção do vale, enquanto o outro segue na direção sul, para dentro de bosques escuros. Uma placa de madeira no cruzamento aponta para o oeste e diz Vinícola. E os nossos personagens, eles vão seguindo na direção oeste, né, tinha a plaquinha escrito Vinícola, e aí acontece o seguinte, uma leve garoa começa a cair. Cercas sem pintura acompanham cegamente a trilha, que orla o norte de um extenso vinhedo antes de se inclinar para o sul em direção a uma imponente construção. O nevoeiro adquire formas fantasmagóricas enquanto se agita entre os corredores de videiras bem cuidadas. Aqui e ali, os personagens veem meio barris com alças de cordas usados para transportar uvas. Ao norte da trilha, há um grande agrupamento de árvores. Um homem vestindo um manto escuro e um capuz está à beira das árvores, chamando os nossos aventureiros. Ei, vocês! Venham até aqui! Rápido, venham até aqui!
o, os nossos aventureiros vão cautelosamente, né, chegando ali perto desse homem, né, percebem que já é um senhor de idade. E aí, conforme eles se aproximam, outras pessoas com mantos escuros também, iguais ao daquele senhor, assim, e dá para ver que ele é mais idoso, né? Eles saem das árvores para cumprimentar ali os aventureiros. E aí, esse senhor ele se apresenta como Daviano Martikov. Ele diz que ele é o pai do dono da estalagem Água Azul, lá em Valak, né? E ele é o proprietário da vinícola ali, do Mago dos Vinhos. E ele fala o seguinte, que a, a, acho que ele diz que a vinícola está sendo atacada, né, por criaturas da floresta, ali, por Insus Praga, e ele pede ajuda dos aventureiros ali para lidar com esse problema. E diz que ainda existem alguns barris de vinho que estão ali na adega. Então, os nossos. É possível ver, né, que ele tem com ele mais umas 6 pessoas, né? Eles estão próximos desse senhor, e ele aponta na direção ali da adega. Então, os nossos personagens eles decidem ir lá ajudar, né? Porque eles precisam do vinho para poder entrar em Cresce. Eles chegando na adega, situada no meio do vinhedo, a adega é um antigo edifício de pedras de 2 andares, com várias entradas e era espessa cobrindo todas as paredes e cercas de ferro ao longo do telhado. A trilha termina em uma doca de carga aberta no térreo. Um estábulo de madeira de construção mais recente está anexado a leste da adega, ao lado da doca de carga. A oeste da adega encontram-se um poço em ruínas e um anexo de madeira. Então, assim que eles vão se aproximando assim, dessa construção, eles ouvem o farfalhaço de videiras mortas ao redor, e formas inumanas emergem da vinha. Os corpos estão estalando conforme avançam pela névoa e pela chuva. E aí a gente é um grande grupo de Insus Praga, assim, espinheiros, né, que estão vindo na direção ali dos nossos personagens. E eles vão ver agora, vamos começar um combate, então, entre os nossos aventureiros e os Insus Praga. Para quem não sabe o que é um Insus Praga, ele é como se fosse uma criatura. Vou ver se eu consigo achar uma imagem para quem está vendo o vídeo. Para quem não está vendo, eu vou descrever, né? Então é como se fosse um Groot, é um ser humanoide feito de madeira. Ele é o rosto assim, de madeira, né? E ele tem os dedos são bem alongados ali com galhos, né? E as pernas também são bem longas. Então essas criaturas elas vêm em direção aos nossos aventureiros. E atrás delas tem um druida. E aí eles não conseguem identificar se é um dos druidas que já atacou o grupo anteriormente ou se é um druida diferente aí que está vindo atacar os nossos aventureiros, né? Um druida, ele é como se é um senhor assim um senhor de idade, assim, idoso, com a barba desgrenhada, com roupa de peles assim de lobos, né? E tem um cajado assim de madeira. E aí ele achei uma imagem com olhos vermelhos. Então você imagina essa criatura liderando os Insupragas. E agora a gente vai começar aqui o combate. Primeiro, vamos definir quem vai começar atacando, se vão ser os nossos aventureiros ou se vão ser os Insupragas. Porque estão em uma grande quantidade aqui. Vamos lá. Então, vou lá. 1, 2, 3 são os monstros e 4 a 6 são os aventureiros. Rolei D6, tirei o número 2, então começam os monstros. Então, o druida ele aponta assim e fala numa língua antiga. E aí aquelas criaturas começam a vir na direção dos nossos aventureiros. Nesse momento, é possível ver que os corvos que estavam voando ali próximos dos nossos personagens, eles começam em direção dos Insus Pragas também, como se estivesse começando ali um grande combate. Então vamos lá. Um dos Insus Pragas ele vai vir na direção aqui, vamos fazer pela ordem, né? Vai vir na direção da Igraine. Vou rolar aqui o D6 aqui para ver se o Insus Praga ataca na direção dela e opa, 2. O 2 é a defesa, né? Então ela teve que tirar 4 aqui nesse desafio de combate, não conseguiu. A Igraine perdeu 1 ponto de vida. Perde 1 ponto de vida aqui. Ela está com 8 pontos de vida. E aí o segundo vai atacar o Raio.
E aí, opa, o Ragnar joga com 2d6, porque ele tem vantagem, né? Você é um guerreiro. Aí eu rolei aqui 2d6, qual é a vantagem? Eu vou usar o melhor resultado. Um dado saiu 5, outro dado saiu 6. Então 6 ele consegue se defender com o escudo dele. Na sequência, a Irene vai ser atacada, ela também consegue se defender com vantagem por ser uma guerreira, né? Seu desafio de combate. Então, no meu dado eu tirei o número 5, no outro dado eu tirei o número 1. O número 5 foi o maior resultado, que ela consegue também aparar o golpe com a espada. A próxima a ser atacada é a clériga Dara, e ela rola o D6, aí ela tem o mais 8 ponto do escudo, vamos ver, 5 ela conseguiu se defender. E por último, o Vitor Valakovic, o mago, vai ser atacado. Então vamos rolar um D6 aqui, 6, ele consegue esquivar ali do ataque de um dos insusprados. Agora, o que vai acontecer? Na hora dos nossos aventureiros contra-atacarem. Então, eu vou começar aqui pela Igraine. Vamos ver aqui qual é o poder que ela pode usar. Deixa eu ver aqui. Ela vai conjurar um escudo dela mesma para poder aumentar a defesa. Então, ela, por ser uma maga, ela rola com vantagem aqui, 4 e 3, 4 é o maior valor, ela consegue. E aí, então, ela perde aqui um ponto de poder, né, que ela já gastou, mas agora ela tem um escudo assim em volta dela, um escudo mágico, a proteção. Na sequência, o Ragnar vai atacar. Ele vai golpear os insupragas com a espada dele, rola 2d6, escolhe o maior valor, 5 e 3, 5 é o maior valor, então ele consegue dar um golpe assim, na horizontal, cortando um dos insupragas ao meio. Na sequência, agora a Irene, ela também vai atacar com a espada dela. Rolei 2d6 e tirei 6 nos dois dados, então ela consegue, ela vai corta dois insupragas com o mesmo golpe, assim, né? É um golpe na horizontal, acaba pegando em dois insupragas, eles dão um grito assim, horrendo. Na sequência, a Dara, a clériga, o que ela vai fazer aqui? Ela vai atacar. Ela vai atacar, só que ela rola um D6 só, e 4. 4 foi o suficiente, então ela vem correndo com o martelo dela, acerta o martelo no peito de uma das criaturas, né? Amassa, assim, seria a barriga ali da criatura, ela cai no chão. Na sequência, temos o Vitor Valakovic, ele vai tentar soltar um míssil mágico em uma das criaturas. Deixa eu ver aqui, ele tem 3 pontos de poder, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou rolar aqui e eu vou tentar acertar, o Vitor Valakovic vai tentar acertar um míssil mágico no druida, que é o líder ali daquelas criaturas. Ele rola com 2d6, 5 e 6, os dois números foram maiores do que 4, né? Ele conseguiu. Então ele vai dar vai soltar um míssil mágico assim, mais concentrado, usa 2 pontos de poder, ele acerta ali o druida cai para trás, né? Então ele perde ali o controle sobre as criaturas, e elas estão ali, começam a avançar assim, em direções bem dispersas, né? Não estão mais concentradas quanto antes. E agora eu vou falar o seguinte, como é uma batalha que tem muitos seres aqui, os curvos também estão indo, e aquelas pessoas encapuzadas também entraram ali no meio da batalha, eu vou rolar aqui um D6, e aí se o resultado for 1 a 3, significa que os insupragas, eles estão vencendo, eles estão acuando ali o nosso grupo, e os corvos e aquelas pessoas ali, os Martkov ali que cuidam do vinhedo. Se o resultado for 4, o valor igual ou superior a 4, significa que o nosso grupo está conseguindo empurrar essas criaturas de volta para a mata. Então vamos rolar aqui o D6, e o que acontece é 6, então os golpes desferidos pelos nossos aventureiros, mais a ajuda dos corvos aí que estão como é que eu posso dizer, se distraindo os insupragas, e os Martkov eles também estão lutando junto com os nossos aventureiros, começam a fazer com que esses insupragas vão se dispersando. E conforme eles vão se dispersando, o que acontece? Sai da mata, vem mais um druida, né, e ele vem com um outro grupo assim, menor de insuspraga, e ele tenta atacar os nossos aventureiros pelo flanco direito. Né? Ele sai e vem aquelas 5 criaturas, né, 5 insupragas, assim, um grupo menor, em direção aos nossos aventureiros. Vou rolar aqui um D6 para saber quem começa aqui a batalha. Então os monstros começam. Primeiro o insupraga, ele vai tentar atacar
a Igraine, então rolar um D6 aqui, vamos ver o que acontece. 2, ela não conseguiu se defender, então isso praga dá um golpe assim, no braço dela, né? Acaba fazendo assim, um machucado no braço direito da Igraine, que ela agora está com 7 pontos de vida. Na sequência, o próximo vai atacar o Ragnar. O Ragnar, além de ter vantagem, né, por ser um guerreiro, ele tem um equipamento também para poder se proteger. Então, o Ragnar tirou 4 e 6 nos dados, 6 é o melhor resultado. Ele consegue aparar com o escudo o golpe de um dos insupragas. Na sequência, a Irene, que é atacada. Rolei aqui 2 dados, 4 e 3. 4 é o maior resultado. Ela consegue aparar, mais uma vez, o golpe com a arma dela. Na sequência, a Dara vai tentar se defender, que ela rola um D6 tem mais 1 ponto do escudo, então 3 mais 1, 4 é o suficiente. Então, por pouco, ela não foi acertada ali, ela quase perdeu o equilíbrio quando uma daquelas criaturas pulou em cima dela. Na sequência, o Vitor Valakovic vai tentar se defender, e 2 ele não consegue. Uma das criaturas consegue arranhar ali a perna dele, né, faz um machucado na perna dele. Ele está com 4 pontos de vida. A criatura ali, o druida que vem do meio da floresta, ele vai atacar um dos nossos aventureiros. Eu vou rolar um D6 aqui, e aí, se sair 6, eu rolo novamente. De 1 a 5, eu vou ver quem está ali na planilha da respectiva posição para definir quem vai ser atacado pelo druida primeiro. Então, 4. Então, quem vai ser atacado vai ser a Dara. E aí, o druida ele vai fazer com que um grande galho venha do meio da floresta e tente enroscar a Dara. Vamos ver assim. Então, a Dara ela tem um D6 aí para tentar se defender, mais 1 por conta do escudo, e 5. Então, conforme vem aquele galho, assim, ele vem como se fosse um chicote, a Dara consegue se defender, e ela rola assim para o lado. E aí, agora, na sequência, é a vez dos nossos personagens atacarem. Então, primeiro, o que a Igraine vai fazer? Ela vai usar a mesma técnica que o Vitor Valakovic, ela vai tentar soltar um míssil mágico no druida. Vamos lá, rola com 2d6 para isso, e 3 e 4. 4 é o suficiente. Então ela junta as 2 mãos assim, usa fala palavras antigas, mágicas ali, dispara uma grande flecha ali, mágica, de energia na direção de um dos druidas, acaba acertando ele, né? Se desconcentra e perde o controle ali do galho que ele tinha conjurado. Então vamos pegar aqui, agora ela tem 3 pontos de poder, né? Aí na sequência, o Ragnar ele vai atacar um dos insupragas ali, 1 e 2, então ele tenta golpear com a espada, o insupraga ele esquiva, né? E aí o golpe não acerta ninguém. Na sequência, a Irene, eu rolei que 3 e 6, com 6 ela acerta, ela destrói mais um dos insupragas. Na sequência, a Dara ela vai tentar atacar ali um outro insupraga, ela gira o martelo dela, acerta a criatura na perna, assim, desfaz, né, uma das pernas e a criatura cai no chão. E, por último, o Vitor Valakovic, ele vai fazer o quê? Ele vai usar a invisibilidade nele mesmo para tentar se esconder. Vamos lá, ele joga com 2d6, 5 e 1. 5 é o maior resultado, então ele consegue. Então o Vitor Valakovic ele usa, faz as palavras mágicas e fica invisível. Assim, desaparece ali no meio da confusão. Agora é a vez das criaturas, né? A primeira vai atacar aqui a Igraine, vamos ver o que ela consegue fazer. Nossa! Então a Igraine é atacada por uma criatura, cai no chão. A criatura ele vem para cima dela, ela está com 6 pontos de vida. Na sequência, um outro insupraga vai atacar o Ragnar. Né? 1 e 4. O 4 é o mau resultado. O Ragnar consegue se defender, ele apara com a lâmina da espada dele. Agora a Irene também é atacada, ela tira 6 nos 2 dados. É o melhor resultado possível. Ela, além ela gira, ela escapa do golpe de um insupraga e acaba decapitando o outro, né, no processo ali. Ela desviou de um e acabou acertando o outro. A próxima agora é a Dara, que é atacada. Ela não consegue se defender dessa vez, né? Ela atingiu um dos espragas, mas o outro acertou ela nas costas. E ela perde aqui 1 ponto de vida. Está com 7 pontos de vida. Por último, agora o Vitor Valakovic, né? Ele está invisível, uma criatura vai tentar atacar onde ele estava.
o Vitor Valakovic agora ele tem vantagem por estar invisível, né? Então vamos rolar aqui os 2d6 e 2 e 1. Só que a criatura vê exatamente o momento que ele ficou invisível, mesmo assim conseguiu acertar um golpe nas costas dele ali, sentir dor. Né? Então ele está com 3 pontos de vida. E agora, vamos ver aqui como é que fica de uma forma geral, né, nessa confusão. Se o grupo todo, né, se os corvos ali, a família Martikov, que também está acompanhando, ela consegue mais uma vez empurrar essa nova leva de Insus Praga, além das criaturas ali que já estavam meio que dispersas. Né? Então vamos lá. 1, 2 e 3 o resultado favorece os monstros, 4 a 6 favorece os nossos personagens, e o resultado é 5. Opa, mais uma vez. Então os corvos ali eles conseguem dispersar aquelas criaturas, elas meio que começam a voltar ali no meio da multidão. O druida também ele retrocede um pouco ali com medo do que está acontecendo. Uma flechada acerta de um dos Martikov e acaba acertando a perna ali daquele druida. E aí, no meio daquela confusão, eis que surge da outra direção, veio mais um druida para atacar os nossos aventureiros. Dessa vez ele veio só com 2 Insupragas. Então vamos ver quem começa aqui. 1, 2 e 3 são eles, 4 a 6 são os nossos aventureiros, então 5. Tirei aqui o resultado. Começa com os nossos aventureiros. Dessa vez, a Igraine, ela vai fazer, vamos ver aqui, ela ainda tem 6 pontos de vida, ela vai tentar atacar, então, o druida direto com esse 1 ponto de poder que ela tem. Rolei 2d6, o melhor resultado foi o 6, né? Tirei 1 e o 6. O 6 ela acerta, então agora ela tá... Vou botar aqui que ela gastou um ponto de poder só, então ela acerta o druida ali, que acaba derrubando o cajado da mão dele. Na sequência, o Ragnar vai atacar ali um dos Insupragas, 4 e 3, 4 é um resultado positivo, ele corta ali mais um dos Insupragas. Na sequência, a Irene também, eu rolei 2d6 aqui, tirou 2 resultados iguais, 2 números 4, ela corta uma outra criatura ao meio. Na sequência, a Dara, vamos ver aqui se ela consegue se recuperar, né? Ela foi atingida pelas costas, vamos ver se ela acerta um Insupraga. 5 também é o suficiente, então ela acaba esmagando assim, a barriga assim, de outro Insupraga. E o Vitor Valakovic, vamos ver o que ele vai fazer. O Vitor Valakovic ele vai tentar atacar com a adaga o Insupraga que acertou ele. Só que ele rola com -1, né? Que ele está com uma adaga aqui. 5 menos 1, 4. 4 é o suficiente, então ele, com a adaga ele crava assim no peito da criatura, né? Ela esguincha e cai no chão, né? Ele puxa a adaga de volta. E aí agora, bom, a vez do druida, né, digamos assim. O druida vai ver quem ele vai atacar aqui. Vou rolar um D6, 3. Então a vítima dessa vez vai ser a Irene Coliano. O druida, ele vai atacar, né, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai jogar espinhos assim na direção da Irene, né? Então ele rola com 2D. Perdão, a Irene vai tentar se defender, ela tem 2d6 pontos de combate, então eu tô vendo aqueles espinhos assim na direção dela, e 2 e 2 ela não consegue, né? Então os espinhos vão acertando assim na armadura dela, acaba causando ali um ferimento superficial. A Irene está com 8 pontos de vida. Um dos Insupragas, vamos ver ali, ele vai atacar. 2, ele vai na direção do Ragnar. Então ele vai tentar golpear o Ragnar ali com as garras dele. Rolei 2d6, 5 e 3, 5 é o maior resultado. Ragnar defendeu facilmente com o escudo. E o último Insupraga que vem, ele veio com esse druida, 6. Então ninguém, vamos ver que ele vai atacar. 5, ele vai tentar, e ele na direção onde apareceu aquela... onde um Insupraga caiu, né? Então ele vai tentar atacar o Vitor Valakovic, só que ele tem aí -1, que o Vitor Valakovic está invisível. E 1. Então a criatura, além de errar, ela cai ali no chão, né? Ela acaba caindo assim com a cabeça, assim, ela bate numa pedra no chão e morre ao tentar achar o Vitor. Né? Então vamos lá, agora vamos ver como é que está a situação geral da batalha. Os nossos aventureiros, assim, o grupo, eles vão ter aí mais um aí de vantagem. Então 1 a 3 monstros, 4 a 6 nosso grupo de aventureiros. O resultado é 2 mais 1, 3. Então significa que ainda não foi suficiente para repelir as criaturas. Né?
E aí a Igraine grita assim, concentre-se nos druidas. E aí, agora, vão lá. Ela vai tentar atirar um míssil mágico em um dos druidas, 2 e 2, ou seja, ela tira o míssil mágico, mas ela erra completamente o druida que ela tentou acertar. O Ragnar ele vai correndo ali no meio da multidão, vai tentar golpear um dos druidas com a espada dele. Ele vai 1 e 4, e o 4 é o resultado serve, né, que é o resultado positivo. Então ele dá um golpe assim, na diagonal de cima para baixo, e assim, acaba cortando assim, parte do manto assim, do druida, acerta a pele assim, do druida, né, acaba cortando a carne ali do druida. E aí ele gritando de dor. Na sequência, a Irene vai tentar golpear o mesmo druida que o Ragnar foi atacar. 5 e 3, 5 é um resultado positivo. Ela dá um golpe na vertical, né, de cima para baixo, ela corta um dos braços do druida, ele grita de dor. Ele vai caindo assim de joelhos perante ali os nossos aventureiros. A Dara, ela vai fazer o seguinte. A Dara, ela vai atacar um dos Insus Pragas. Ela vai rolar aqui com D6 e 2, ela erra o golpe ali no dos Insus Pragas. E o Vitor Valakovic, vamos ver aqui, será que ele ainda tem um ponto de poder. Ele vai tentar atacar o outro druida, né, que está do outro lado ali na floresta, ele vai rolar com 2D6 aqui. 3 e 5, 5, ele consegue, que é o maior resultado. Então ele atinge o outro druida com míssil mágico, né, que sai do nada aquele míssil mágico, acerta o druida assim, ele cai para trás, né? Então ele zerou aqui os pontos de poder dele. Eles conseguiram desestabilizar os druidas. Vamos ver então, agora um dos Insupragas, ele daquela confusão, vai tentar acertar a Igraine. Vamos ver aqui o que acontece. A Igraine não consegue se defender, então ela recebe mais um corte ali, mais um ferimento. Na sequência, agora, o Ragnar, ele é atacado por um outro Insupraga, 4 e 3, ele consegue se defender com o número 4. A Irene, 2 e 5, 5 ela consegue se defender. Na sequência, a Dara, é um D6, ela tem mais um aí, só que foi 1. Então, mais uma vez, ela foi ferida, ela recebeu mais um corte. A Dara está com 6 pontos de vida. E aí o Vitor Valakovic, uma das criaturas, vai tentar ir na direção de onde veio aquele raio do nada, né? Vai tentar acertar ele. Aí o Vitor tem mais um para se defender. Vamos ver. 6. Nossa, a criatura tirou 6, só que menos 1, 5. Mas ela consegue acertar com a garra, assim, faz um corte assim, no peito do Vitor Valakovic, né? Isso aí doeu bastante esse golpe nele, né? Até meio que desequilibrou ele, assim, tá meio tronchado. Continua. E aí, nisso que ele foi acertado, foi uma coisa que eu esqueci, né, de fazer. Quando ele foi acertado ali, ele volta a ser visto, né? A magia da invisibilidade acaba. Vamos lá, vamos ver agora como é que fica a situação da batalha. Os nossos aventureiros seguiram a atacar ali os druidas, então você vai ter uma vantagem de mais um agora para ver se eles conseguem repelir de vez essas criaturas para o meio da floresta. Vou rolar aqui um D6 com a vantagem para os nossos aventureiros e 4 mais um 5. Eles conseguem, né? Então os corvos ali, os Martikov vão atacando aquelas criaturas, elas retrocedem, né? Batem retirada para o meio da floresta. Então os nossos aventureiros foram bem sucedidos nessa batalha. Vamos ver agora o que vai acontecer.